É com isso aqui que você teria que lidar se você fizesse uma viagem até as profundezas mais profundas do nosso oceano. A 11 mil metros de profundidade fica o ponto mais fundo da Terra, a Fossa das Marianas. Mas para chegar até lá, temos que passar por criaturas bizarras, naufrágios, condições extremas e muito mais. E é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Como seria uma viagem à Fossa das Marianas. Just breathe. A gente começa a nossa viagem aqui em cima mesmo, na superfície do oceano. A camada superficial é chamada de zona epipelágica. Varia até 200 metros de profundidade. Há muita luz e calor nessa camada. A maioria das atividades humanas, como lazer, pesca e transporte marítimo, acontece aqui. A pressão é mínima e aumenta com a profundidade. No nível do mar, a superfície. A pressão corresponde a uma atmosfera. Ao mergulhar, esse valor aumenta uma atmosfera a cada 10 metros. 6 metros. Começando o nosso mergulho até a Fossa das Marianas, damos de cara com um ser humano comum. Sem equipamento, conseguimos chegar a mais ou menos 6 metros de profundidade. 20 metros. Vemos recifes de corais rasos, alguns mergulhadores usando cilindro. A pressão da água nessa profundidade já não é mais amigável para mergulhar sem equipamento. 30 metros. Nessa profundidade, por exemplo, a pressão que o mergulhador recebe é de 4 atm. Aqui também encontramos as orcas. Essas baleias habitam as águas relativamente rasas. Elas mergulham entre 30 e 150 metros de profundidade, várias vezes ao dia. 40 metros. Aqui nos despedimos das pessoas que mergulham recreativamente com cilindro. 40 metros é a profundidade máxima permitida para um mergulho seguro. 70 metros. Nos deparamos com um tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. Nome científico é Rhinchodontypus. O maior já registrado tinha 18,8 metros de comprimento e pesava por volta das 30 toneladas. Vivem em águas tropicais na zona epipelágica, porém podem descer a uma profundidade de 1.700 metros, onde os termômetros caem para cerca de 7,8 graus. 100 metros. Essa profundidade, que pode ser mortal para os seres humanos, é neste ponto que começa a síndrome de descompressão. Mesmo assim, existem mergulhadores livres que podem passar dessa marca sem equipamento. Aqui encontramos o mergulhador neozelandês William Trubridge. Em dezembro de 2010, ele quebrou o recorde de mergulho livre sem auxílio de equipamentos. Chegou a 100 metros de profundidade depois de uma única inalação de ar. 150 metros. Nessa profundidade, apenas 1% da luz da superfície nos alcança, todo o resto é absorvido pela água. Aqui poderíamos dar de cara com o super iate submarino Nautilus. Foi desenvolvido pela empresa holandesa U-Boat Works. Foi projetado para servir tanto como um iate particular quanto como um submarino. É equipado com um sistema que permite cruzar o oceano e também viajar por debaixo d'água. Tem 37,5 metros de comprimento e 7,7 metros de largura. A embarcação pode mergulhar a 150 metros de profundidade. Pode ficar debaixo d'água por até 12 horas de forma independente. É equipado com sofá, TV, sala de jantar, bar, academia, cozinha, suíte master com piso transparente, 4 cabines, lounge com vista panorâmica do oceano e área para a tripulação. Na parte externa, tem um enorme deck que pode ser fechado quando a embarcação submergir. O valor de venda é de 24,5 milhões de dólares, com prazo de entrega de 30 meses. Agora saímos da zona epipelágica e começamos a navegar pela zona mesopelágica. Fica entre 200 metros e 1.000 metros. Fracos raios de sol penetram essa camada. 200 metros. Aqui já começamos a deixar de perceber a cor azul. Daqui para baixo é uma viagem em total escuridão. Mas se engana quem pensa que aqui já não existe mais vida. Aqui começamos a dar de cara com as formas de vida mais exóticas do planeta. Nessa profundidade encontramos um caranguejo-aranha japonês. Não precisamos nem falar porque ele chama caranguejo-aranha, né? É só olhar para ele. Ele é igualzinho uma aranha, tem mais patas que corpo. Pode medir mais de 3 metros de comprimento e pesar quase 20 quilos. É o maior artrópode aquático do planeta. É encontrado entre 100 e 200 metros de profundidade. Nessa profundidade também podemos ver um peixe-remo gigante. Podem chegar a 11 metros de comprimento. Vivem entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Às vezes nadam até a superfície e assustam marinheiros. Esse peixe está ligado a uma lenda popular japonesa. Diz a lenda que ele é responsável por atrair tsunamis, terremotos ou ciclones. Isso porque esse animal quase não aparece na superfície
E quando aparece, coincidência ou não, um desastre chega logo em seguida. Em 2011, ele reapareceu na ilha de Honshu, no Japão, após anos sem ser visto na região. Pouco tempo depois aconteceu um tsunami. 300 metros. Aqui é a média alcançada por mergulhadores comerciais. Mergulho comercial se refere àquelas pessoas que atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que trabalham na fixação de estruturas de pontes ou em certas funções, numa plataforma de petróleo, por exemplo. A pressão nessa profundidade é de 30 atm, equivale a sentir o peso de 45 toneladas sobre as costas. Um pouquinho mais profundo, chegamos no recorde oficial de mergulho mais profundo. O mergulhador egípcio Ahmed Gamal Gabr alcançou 332,35 metros de profundidade. Foram 15 minutos para descer e cerca de 13 horas para retornar à superfície. 480 metros. Aqui chegamos à profundidade onde foi feito o resgate subaquático mais profundo. No dia 29 de agosto de 1973, os engenheiros britânicos Roger R. Chapman e Roger Mallinson estavam a bordo do submersível canadense Pisces 3, na costa da Irlanda. Era um trabalho de rotina para enterrar um cabo telefônico no fundo do mar. Porém, eles acabaram se perdendo e ficaram presos no submersível por 76 horas. Foram resgatados apenas no dia 1º de setembro. 600 metros. Aqui encontramos as baleias jubarte. Como todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, as jubartes respiram ar. Elas conseguem ficar até cerca de 30 minutos submersas. Podem alcançar pouco mais de 600 metros de profundidade em seus mergulhos. Aqui também fica o canal SOFAR, Sound Fixing and Ranging Channel. É uma camada de água onde a velocidade do som é mínima, então as ondas sonoras conseguem viajar milhares de milhas antes de desaparecerem. Essa camada geralmente começa a 600 metros, mas pode variar em profundidade. 828 metros. Aqui chegamos no ponto em que caberia o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo embaixo d'água. 900 metros. É aqui que encontramos a lula gigante. Nome científico: Artiteutis. Acredita-se que ela é o maior invertebrado do mundo. Pode chegar a 20 metros de comprimento e pesar 1 tonelada. A lula gigante vive entre os 400 e os 1.500 metros, onde a pressão é muito elevada e a luz do sol praticamente inexistente. Ela foi gravada pela primeira vez em 2012 pelas redes de TV japonesa NHK em parceria com a Discovery Channel. Ela foi localizada a 630 metros de profundidade por uma equipe submarina a 15 quilômetros da ilha japonesa de Chichijima. Eles seguiram o animal a até 900 metros de profundidade antes de desaparecer nas profundezas do abismo. O animal captado tem cerca de 3 metros de comprimento. Essa foi a primeira vez que uma lula desse tamanho foi filmada em seu habitat natural. Agora estamos entrando na camada batipelágica, também chamada de Zona da Meia-Noite. Se estende entre 1.000 metros e 4.000 metros, logo acima do abismo profundo, representa 70% de toda a água do mar. 1.000 metros. É aqui que a escuridão total finalmente toma conta. Até a luz mais fraca já foi extinta nessa profundidade. Além da falta de luz, a temperatura por aqui gira em torno de 4 graus Celsius. 1.200 metros. Descendo mais um pouco, damos de cara com o West Mata, um dos vulcões suboceânicos mais profundos do mundo. Fica nas proximidades das ilhas de Samoa, Fiji e Tonga, no Pacífico. Sua última erupção foi em 2009. Ela foi filmada pelo robô submarino Jason, do NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. 1.500 metros. Aqui daríamos de cara com dois dos peixes mais assustadores das profundezas. O peixe dragão negro, Idiacanthus atlânticos, tem uma pele ultra escura capaz de camuflar 100% na escuridão do oceano. E também o peixe diabo negro. Ele possui uma antena que produz bioluminescência infravermelha na sua cabeça, que somente ele consegue enxergar. Então isso facilita sua visão nas profundezas e na hora de atacar suas presas, que não enxergam como ele. 2.500 metros. Nessa profundidade encontramos as últimas cachalotes. Elas são os maiores cetáceos com dentes e os maiores carnívoros do planeta de todos os tempos. Maiores até que os dinossauros T-Rex e Spinosaurus. Os machos variam de 15 a 20 metros de comprimento e as fêmeas de 12 a 14 metros. Tem uma média de peso de 45 toneladas, mas pode chegar até as 80 toneladas.
Elas vivem em até 2.550 metros de profundidade. 2.700 metros. Aqui encontramos o bizarro peixe engolidor preto. Nome científico: Chiasmodon niger. Parece com uma enguia, mas tem um estômago muito elástico. Pode engolir presas até 10 vezes seu tamanho. Mede apenas 25 centímetros. Vive de 700 a 2.700 metros, onde há pouca ou nenhuma luz. 3.810 metros. Indo um pouco mais fundo, chegamos nos destroços do Titanic. Ele encontra-se a 3.810 metros abaixo do nível do mar, a 650 quilômetros da costa do Canadá. O navio está dividido em dois, e a proa, a parte da frente do transatlântico, é a parte maior e mais intacta do naufrágio. Aqui também estão os destroços da implosão catastrófica do submersível Titã. 3.870 metros. Descendo ainda mais, chegamos na profundidade média do Oceano Mundial, que é de 3.870 metros. A partir de agora, entramos em uma jornada rumo às verdadeiras profundidades do nosso oceano. Agora é hora de começar a entrar no abismo profundo. A zona abissopelágica também é conhecida como abismo ou zona abissal. Fica entre 4 e 6 mil metros. O nome da camada tem origem no grego e se traduz para sem fundo. Assim como a camada abaixo dela, as temperaturas estão próximas do ponto de congelamento. Não há nenhuma penetração da luz natural. A pressão também é alta devido ao peso da água acima. 4.000 metros. Aqui a pressão é superior a 400 vezes a pressão na superfície. Para um ser humano chegar a uma profundidade dessas, seria necessário um traje de mergulho tão complexo quanto o de astronautas, ou talvez até mais. 5.300 metros. Aqui damos de cara com o peixe ogro. É encontrado a 5.000 metros de profundidade, onde não se vêem muitos outros seres marinhos. Ele tem dentes tão grandes que o impedem de fechar a boca. Se alimenta de restos de animais mortos que caem de áreas mais altas. Chega a um comprimento máximo de apenas 16 centímetros. 5.700 metros. Descendo mais um pouco, encontramos o ex-naufrágio mais profundo da história, o SS Rio Grande. Eis porque em 2019 e em 2022 foram encontrados naufrágios ainda mais profundos. Mas o SS Rio Grande foi construído em 1939. Transportava cargas como borracha crua e vários metais, como estanho, cobre e cobalto. No dia 4 de janeiro de 1941, afundou no Atlântico Sul devido ao ataque do USS Juet e do cruzador USS Omaha. Uma pessoa morreu e 71 sobreviveram. Desde então, o navio permanece em uma região extremamente profunda no mar, a 5.700 metros da superfície. Ele só foi encontrado 55 anos depois. Agora estamos chegando quase no fim da nossa viagem. Agora começa a parte mais profunda, escura e desconhecida do nosso oceano. A zona radal é a área menos explorada do oceano. Encontra-se entre 6.000 metros a 11.000 metros. No fundo da zona radal fica a Fossa das Marianas. 6.456 metros. Aqui alcançamos o USS Johnston, um navio naufragado que lutou na Batalha de Leyte em 1944. Só foi encontrado em 2019. 6.985 metros. Um pouco mais abaixo, agora sim, o naufrágio mais profundo do mundo. O Samuel B. Roberts também participou e naufragou na Batalha de Leyte, mas em uma das frentes conhecida como Batalha de Samar, também em 1944. Só foi encontrado em 2022. 8.336 metros. Nessa profundidade, existe o peixe mais profundo já encontrado, um jovem peixe caracol. Ele tem o corpo translúcido, então dá para ver através de sua pele. Ele se tornou o mais profundo já filmado por cientistas. Ele foi filmado em 2022 em uma expedição de 2 meses pelas águas profundas de 3 fossas perto do Japão. Antes, o peixe caracol mais profundo já avistado estava a 7.703 metros em 2008. Juntos, os cientistas também capturaram fisicamente 2 outros espécimes a 8.022 metros. Isso se tornou outro recorde, o de captura mais profunda. Os cientistas nunca haviam conseguido coletar peixes de qualquer lugar abaixo de 8.000 metros. Continuando mais fundo, a gente provavelmente não vai encontrar nenhum outro tipo de peixe ou animal vertebrado. A pressão é simplesmente demais para essas criaturas. Mas ainda existem outros invertebrados como camarões, pepinos do mar e também micróbios. 10.928 metros. Agora, finalmente, chegamos no nosso destino, no fundo da
da Zona Radal, a Fossa das Marianas. Ela é a parte mais profunda do oceano e fica a 10.928 metros de profundidade no Oceano Pacífico Ocidental. A pressão lá é tão grande que seria como sustentar o peso de um carro em cima da unha do dedão da sua mão. Mesmo assim, ainda existe vida lá. Existem comunidades de organismos unicelulares que sobrevivem de resíduos orgânicos. E é no fundo da Fossa das Marianas onde encerramos a nossa viagem. Chegamos no Challenger Deep, ou Depressão Challenger. É o ponto mais baixo da superfície terrestre. É uma depressão na crosta terrestre que é mais profunda do que a altura do Monte Everest. O Monte Everest fica a 8.848 metros acima do nível do mar. Até agora foram muito poucas as pessoas que estiveram aqui. Em novembro de 2020, a China transmitiu imagens ao vivo do seu veículo submarino Fendalzi, que chegou no fundo da Fossa das Marianas. O Fendurge, ou Striver, desceu a uma profundidade de 10.909 metros. Assim estabeleceu um recorde nacional de profundidade máxima alcançada na Fossa das Marianas. O Fendalzi foi equipado com braços robóticos para recolher amostras biológicas. Também foi equipado com olhos que usam ondas sonoras para identificar objetos ao redor. Estavam a bordo 3 investigadores em uma das descidas. As imagens divulgadas mostraram o veículo se movendo nas águas escuras e sendo cercado por nuvens de sedimentos. A primeira embarcação tripulada a chegar no fundo da Fossa das Marianas foi um batiscafo chamado Trieste. Batiscafo é um veículo submersível destinado à exploração dos oceanos em águas ultraprofundas. Fez essa viagem em 1960. Tripulado pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e pelo cientista suíço Jacques Piccard, o submersível atingiu uma profundidade de 10.911 metros. Em 2012 aconteceu a segunda viagem tripulada até o local e a primeira viagem solo. O diretor de Hollywood, James Cameron, diretor do filme Titanic, pilotou sozinho o submersível Deep Sea Challenger para chegar até lá. O submarino foi desenhado pelo próprio Cameron. Ele atingiu uma profundidade de 10.908 metros. A jornada no submarino durou cerca de 2 horas e meia e ele permaneceu no local por 70 minutos. Em 2019, o explorador e empresário Victor Vescovo pilotou o DSV Limiting Factor até o fundo da Fossa das Marianas. Ele desceu 10.927 metros. E em novembro de 2020 foi a vez do submersível chinês Fendouji, que chegou a 10.909 metros. Porém, devido à vastidão e à profundidade da zona mais profunda do oceano, ainda é difícil saber exatamente a profundidade da fossa. Em 2021, a profundidade estimada da Depressão Challenger foi atualizada para 10.935 metros de profundidade. Mas com as futuras explorações, podem descobrir que ela é ainda mais funda do que se pensava. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!